de onde ele estava no meio do caminho. Jesus estava passando no meio de Jericó. Aquele publicano que estava ali, que vivia de cobrar impostos, ele era rico, bem sucedido, mas ele não tinha paz. Como nós vemos aqui, quando ele ouviu falar de Jesus, ele correu, igreja. Ele correu, queria ver a Jesus, mas era uma multidão muito grande. Aí você olha, igreja, se nós vemos o tamanho da multidão que tinha acompanhando Jesus pelos feitos, muitos ali para acusar, muitos ali para esclarecer, porque tinha pessoas de todas as maneiras ali, igreja, seguindo a Jesus, para ir Jesus anunciando as boas novas. Ó, o portão passou, o cachorro não falei xixi, não? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele estava ali anunciando, aleluia, Deus, em Jericó, quando chegou Zaqueu, igreja, que ouviu falar de Jesus, de imediato, igreja, aleluia, glória a Deus, louvado, ele queria, porque queria ver Jesus, queria conhecer Jesus. Muitas das vezes, igreja, pelo testemunho que nós damos, pelo modo de nós vivermos na presença do Senhor, muitos também, quando vê a diferença, a mudança na vida de cada um, querem também, igreja, através do testemunho, querem também seguir também, querem também se converter dos seus maus caminhos, porque quando Deus faz a mudança do homem, nós somos testemunho vivo de Cristo Jesus. Muitas das vezes nós recebemos bênçãos do Senhor e não damos testemunhos, para glorificar o nome do Senhor, para o ouvinte ouvir, para o irmão que está dentro da igreja ouvir, fortalecer-se mais ainda, crendo que Deus está fazendo mover. Como nós sabemos, lá no mesmo livro de Lucas, nós temos a palavra do juiz inútil, daquela viúva que orava sem cessar. Aí você imagina, igreja, que nós estamos orando sem cessar por uma causa, e você dentro da igreja, você não vê um testemunho de milagre. Como é que vai ficar a fé do irmão? Como é que vai ficar a fé da irmã? Rapaz, eu estou tantos anos naquela igreja, eu vivo intercedendo, eu vivo clamando, eu não vejo um testemunho de vitória. Por isso que vem o testemunho, aleluia, Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que aqueles que estão ali próximos, para aqueles que estão dentro da igreja, venham ver, igreja, aleluia, o testemunho, para que venham ver a diferença, a mudança, para que nós sabemos que a própria palavra de Deus fala, conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade do pastor, não é a verdade da pastora, mas o que está escrito nas Santas Escrituras. Se você anunciar a palavra de Deus, aquele que ouve e toma posse da palavra do Senhor Jesus Cristo, eu creio que ele vai ter mudança. A própria palavra de Deus fala, aleluia, Deus, em João, aleluia, da figueira, aquele que não tinha, né? Da videira, né, pastor? A videira. Aleluia, Deus, se o ramo não tiver na videira, nada pode fazer. Se você não tiver se fortalecendo na palavra de Cristo, se fortalecendo nos testemunhos, olhando nos feitos do Senhor, igreja, a tendência é desfalecer. Porque nós não podemos fazer nada se não for Jesus na nossa vida, na vida do próximo, na vida daquele que crê, daquele que busca. Como nós sabemos, aleluia, Deus, o homem de Deus, aleluia, Deus, todos nós somos sujeitos sim a fraquezas, mas através da autoridade e poder do Espírito Santo, se nós cremos, ali nós podemos sim dar um testemunho, que testemunho maior do profeta Elias. Elias, né, pastor? Elias, tem o Eli e tem o Elias. Glória a Deus, louvado seja o nome dos... Isso. Glória a Deus. Quando ele orou e clamou a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado, nós tivemos 3 anos e 6 meses sem chuva. Que testemunho maior é esse, igreja? Aleluia, Deus, que o homem comum como nós clamou no nome de Jesus e parou a chuva no céu. Como nós vemos, se nós cremos em nome de Jesus, glória a Deus, nós do mesmo jeito, como ele fez cessar em nome de Jesus que ele clamou, 3 anos e 6 meses, a chuva do mesmo jeito, ele orou e Deus mandou a chuva. Glória a Deus, quando ele anunciou para o rei, disse, olha rei, tu corre para casa porque a chuva já vem aí. Ali no meio do caminho, aleluia, aconteceu outro milagre. Aleluia, Deus louvado, o rei estava no carro, puxado do cavalo, e ele acompanhou correndo. Muitas
muitas das vezes nós lemos a Santa Escritura e não vemos essa passagem, nós não compreendemos. Você imagina, igreja, um homem correndo junto com o cavalo, na mesma carreira, um do lado do outro, um acompanhando o outro. Está lá na Santa Escritura, igreja. Era o rei em cima lá no carro dele com 2 cavalos correndo e ele correndo do lado. Está lá na Santa Escritura falando. Quer dizer que são milagres, igreja, que Deus faz para mostrar. Assim como ele orou, aleluia, Deus, ele sempre estava ali com o seu servo, dizendo assim, o seu servo, vai lá e olha. E ele foi e olhou e disse assim, não vejo nada, o céu está alto. E ele orou de novo, orou. E quando o homem, aquele jovem veio dizer a ele, só meu profeta, eu vejo uma nuvem com o tamanho da palma de uma mão. E ele vai e corre ao rei, que a chuva já vem. Olha aí, igreja, que testemunho maravilhoso. Além do mesmo jeito, igreja, quando Deus faz o mover, como nós vimos aqui, quando Jesus estava passando por Jericó, anunciando as boas novas, grande multidão vinha. Aquela multidão, com certeza, participaram da multiplicação de pães. Glória a Deus, que se alimentou para 4.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Se só homem tinha 4.000, cada homem que com a sua esposa dava 4.000 homens, com mais 4.000 mulheres já vai 8.000. Nós sabemos que naquela época uma família que tinha muitos filhos era mais do que abençoado por Deus. Todos queriam ter uma família grande. Glória a Deus. Fora as crianças. Quantas mil pessoas não estavam ali seguindo a Jesus? E o Senhor, para o nome do seu ser glorificado, Ele multiplicou o que tinha. Do mesmo jeito, Ele não dá só para um, mas dá para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que tem esperança no nome dEle. Mas quando Ele diz, olha, se senta aí todo mundo aí de um bocadinho em cada canto. Hoje nós estamos sentados aqui com 5 pessoas, adorando e louvando o nome do Senhor, mas o Senhor está multiplicando. Deus está derramando a bênção. Deus está derribando, aleluia, o Espírito Santo sobre nós, está dando entendimento, tirando o segredo espiritual, está visitando o nosso lar, está nos curando, está nos limpando, está nos purificando, está derramando, aleluia, o seu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés, nos limpando, nos purificando, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja. Do mesmo jeito, só tem 5, mas poderia ter 10.000, 5.000, 4.000, e Deus não ia deixar um sequer sem ser abençoado. Como nós vimos, aleluia, na multiplicação de pães, aleluia, Deus louvado, comeram todos e ainda sobrou, porque não tinha mais ninguém para ser abençoado. 12 cestos completos, cheios para abençoar aqueles que estão a ouvir, aqueles que vão tomar posse, aqueles que vão crer pelo testemunho dos milagres dos feitos do Senhor e não participar daquele pão que sobrou, aleluia, Deus, da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Ele está compreendendo, querido? Amém. Dá uma salve para o bem bonito para Jesus. Lá em Tiago fala, Tiago fala sobre a riqueza do rico. A riqueza que o homem guarda, o ferrugem come, né? Destrói tudo. A maior riqueza que nós temos é esta de buscar a presença de Deus. E nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele é o dono da prata e do ouro. Aleluia, Ele que criou todas as coisas, Ele que formou todas as coisas. Aleluia, em nome de Jesus. Glórias, como nós vimos, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Aleluia, mas antes dele entrar em Jericó, igreja, quem estava no meio do caminho? O servo de Jericó, igreja. Glória a Deus, louvado, antes dele entrar. Como nós sabemos, igreja, o servo de Jericó estava no meio do caminho, Jesus ia passando com a multidão, e a multidão falando, dando testemunho dos outros. Aleluia, quando nós se reunimos, aleluia, Deus, quando nós passamos, nós como homem de Deus e mulher de Deus, nós não temos outro assunto a conversar, igreja, com pessoas estranhas, com nossos amigos ou com amigas.
Glória ao louvado seja. Quando nós se juntamos, nós só temos de glorificar o nome do Senhor pelos feitos e pelas maravilhas. Como nós vimos, o Senhor estava caminhando, grande multidão passando, e aquele povo comunicando, disse: olha aquele homem que vai ali, o Filho do Homem, que se chama Jesus, o Nazareno. Ele curou o aleijado, ele deu vista ao cego, ele fez, aleluia, Deus, o morto ressuscitar, ele fez, aleluia, o aleijado andar, e aquele sangue de Jericó estava ali no meio do caminho. E ouvindo aqueles testemunhos, aquela multidão dando glória a Deus, glorificando ao Senhor e batendo palma, e Jesus caminhando para entrar em Jericó, e ele estava no meio do caminho. Por que eu não posso receber a bênção do Senhor e as misericórdias do Senhor? Eu vou reclamar nesse nome também. Eu vou reclamar no nome de Jesus também. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Do mesmo jeito, o ouvinte da palavra do Senhor, quando ele vê, aleluia, Deus, um milagre na vida do irmão, da irmã, igreja, muitas das vezes Satanás põe aquele demônio da inveja. Aleluia, mas o nosso Deus é para todo, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Mas nós temos de querermos o mesmo Jesus daqueles irmãos que são abençoados. Porque não é o nosso braço forte, igreja, é Jesus que nos abençoa. Não é meu entendimento, não é minha sabedoria. Aleluia, Deus, não é a minha esperteza, mas é o Senhor, o Criador do céu e da terra, que nos abençoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes tem pessoas que não compreendem. Aleluia, eu já ouvi pessoas falar de crente que é abençoado por Deus, que diz desse jeito assim: eu não sei o que é que este irmão ou esta irmã faz. Aleluia, Deus, porque só um salário não dá para ele fazer o que ele faz, não. Aleluia, tem alguma coisa por fora. Aleluia, glória a Deus. Por que, Cristo? Aleluia, é mais fácil pensar, levantar desta maneira, do que dizer assim: aquele irmão foi abençoado por Deus. Aleluia, aquele irmão, aquela mulher, aleluia, Deus, não tem um devorador lá dentro da casa deles. Porque tudo que eles pegam prospera. Aquele que crê no nome do Senhor, tudo que ele quer prospera, igreja. Não existe devorador. Aquele irmão que dizima, aleluia, Deus, que oferta na igreja, crendo, como está escrito na palavra do Senhor, que o próprio Deus fala: fazei prova de mim, se eu não repreenderei o devorador, o imigador, o pulgão, e se eu não abrir janelas dos céus e derramar chuvas de bênçãos. Quer dizer, se a palavra de Deus fala isso, o irmãozinho, a irmãzinha, que chama de irmãozinho e irmãzinha, toma posse da palavra de Deus. Nós somos irmãozinhos de boca para fora, mas para Deus nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos amigos, filho e cordeiro do Altíssimo, nosso Cristo Jesus. Amém, igreja? É só me vamos bendito por Jesus. Zaqueu, igreja, quando ouviu falar de Jesus, que vinha fazendo milagres, ele de Cristo também, a riqueza dele, ele disse: esta riqueza não é nada comparada à salvação. Aleluia, essa riqueza que eu tenho não é nada, eu tenho é de correr atrás. Aleluia, eu creio porque este homem, ele veio, aleluia, Deus, como filho do homem, ele não tem nada, mas ele é feliz, ele tem paz na sua vida, ele tem paz no casamento, ele tem paz na saúde, ele tem paz na família. A gente não vê este homem tribulado, a gente não vê esta mulher tribulada, a gente não vê este homem correndo para um lado e para o outro, mas sim adorando e louvando Deus. Eu vou querer esse Deus também. Aleluia, Deus, não é, igreja, aleluia, Deus, este é o Deus que nós temos de anunciar. É o Deus de paz, o Deus que não tem tribulação, que não tem perseguição, mas sim só adoração e louvor a Deus. Que o Senhor está dos altos céus a contemplar, igreja. Zaqueu fez do mesmo jeito. Quando ele ouviu falar de Jesus, e assim: este homem, este filho do homem, esse Jesus que passa ali, aleluia, não falta pão, tanto milhares e milhares de pessoas, ele abençoou a todos e ainda sobrou. Aleluia, que ele iria arrumar tanto dinheiro, igreja, para abençoar aquele povo, 4.000 homens.
De onde é que ele ia arrumar tanto dinheiro para comprar se não fosse o nosso Criador do céu e da terra? Se não fosse um milagre, igreja. Aleluia, olha, igreja, que às vezes nós faz qualquer tipo de coisa, tem 200, 300 pessoas, não dá para quem quer. Aí você imagina 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, só de homens, fora as mulheres e as crianças, e todos sejam abençoados por Deus. Aí você fala assim, mas pastor, é só lá? Não, igreja. Quando o povo saiu do Egito, milhões e milhões de pessoas estavam ali. Glória a Deus, eu não me lembro de quantas pessoas tinha ali quando saiu do Egito, mas todos se saciavam com o maciar do céu, o alimento que vinha do céu, gente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor que fez a preda brotar água. Aleluia, louvado o Senhor, Deus da glória, que criou a nuvem do calor para proteger do sol. Aleluia, o Senhor que levantou a coluna de fogo para que nós caminhássemos na escuridão, para que nós não viéssemos tropeçar. Tantos testemunhos, igreja, que tem nas Santas Escrituras, que nós temos de tomarmos posse. E ainda tem fariseu que ainda diz assim, me mostra um sinal. E o Senhor diz assim, não existe outro sinal aquele de Jonas que foi engolido pela baleia. Glória a Deus, passou 3 dias, 3 noites dentro da baleia. Não existe um sinal maior, Jesus disse. Aleluia, o sinal que nós podemos dizer, que nós temos de buscar, crendo e tomando posse da palavra de Deus, que o Senhor é Deus, igreja. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos de adorar na felicidade, ou no choro, no plano, nós temos de adorar e louvar o nome do Senhor. Como nós vimos, igreja, Zaqueu, ele foi mais ou menos como o homem de Deus, Jó. Jó, ele era rico, mas ele teve de perecer grandemente, para que o nome do Senhor viesse ser glorificado, para que verdadeiramente ele viesse ter comunhão com Deus. Aleluia, ele sabia que tinha um Deus, o Criador, ele adorava, mas ele não tinha ainda, aleluia, aquele verdadeiro encontro com Deus como ele teve na eternidade. E ele glorificou a Deus por ter aquela oportunidade. E por ele perseverar na fé, ele foi mais do que abençoado. Deus multiplicou tudo que ele perdeu, para a glória e honra do nome do Senhor. Os filhos que viviam de festa, ele deu filhos como vestido. Filhos que viviam de festa, ele deu como vestido. Do mesmo jeito que nós temos de tomarmos posse. Está perecendo lá na família. Aleluia, Deus, falta de Jesus. Busca Jesus, que Deus faz um milagre, não só na vida daquele que busca, mas nos nossos familiares também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2.